Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre. Sejam muito bem-vindos ao culto de louvor e adoração nesta data, neste domingo. Amém, queridos? Nós damos as boas-vindas a todos, pedimos que os irmãos desse momento estejam se concentrando na palavra de Deus, reunindo a tua família, os filhos, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, todas as pessoas ao redor da televisão, do seu celular, para podermos ter o privilégio de estarmos nesse momento na presença do Senhor. Nós pedimos aos amados que não se distraiam, para que vocês possam aproveitar o máximo possível esse momento que o Senhor falará conosco através da tua igreja. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz no Salmo 40, versículos 1 a 3, o seguinte, através do salmista: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Ele me pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amados, o salmista fala para nós aqui nesse momento que no Senhor está toda a sua esperança, que somente o Senhor pode nos tirar do poço, do atoleiro e nos colocar em local seguro, sobre a rocha viva que é Cristo Jesus Cristo. E só o Senhor pode colocar um novo cântico na nossa boca, nos transformando como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e nessa nova criatura que louva, que adora ao Senhor em toda a sua plenitude. Então, queridos, nesse instante, com esse espírito de renovação, de mudança, de motivação, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Eu convido a igreja nesse momento a estar fechando os teus olhos para que possamos orar e invocando a presença do Senhor no nosso meio. Pai amado, Pai querido, nós pedimos, Senhor Jesus, a tua presença no meio do teu povo. Vem, Pai, esteja presente em cada casa, em cada residência, em cada lar, falando com teu povo através do louvor e adoração. Ó Senhor, sinta-se à vontade, Pai, para dizer aquilo que o Senhor necessita, aquilo que o Senhor quer aos corações necessitados que são os nossos. Fala conosco, Senhor, através do louvor, da palavra, da adoração e através de cada pessoa. Nós te pedimos, Pai, nós clamamos, nós te adoramos e te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus Altíssimo, aquele que nos firmou sobre a rocha. Nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos queridos, vamos então abrir o nosso coração e louvar ao Senhor através dos cânticos. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem. Vamos aproveitar esse momento para louvar a Deus. Declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente
operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar tudo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas.
Senhor Deus, nosso Pai, te agradecer, meu Pai, por este momento de louvor, Senhor, que o Senhor tenha se agradado, Pai, porque foi de coração, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, pelo culto que logo a seguir, que o Senhor nos abençoe e fale com nós, Pai. Em nome do seu Filho amado. Amém. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que durante a semana tiveram a oportunidade de fazer os depósitos ou as transferências bancárias para a conta da igreja. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. E nós lembramos a todos os irmãos que a igreja vive dos dízimos e das ofertas e que esses recursos são necessários para a sustentação e crescimento da obra de Deus, para alcançar novas vidas, fazer discípulos, transformando o povo que está nas trevas para andar na luz, trazendo a vida. Então nós temos a sustentação da obra de Deus através também dos recursos financeiros. E como diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:10, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém, amados? É a promessa do Senhor. A promessa dele é que se nós formos fiéis também nos dízimos e ofertas, o Senhor também será eternamente fiel nas nossas vidas. E ele nos desafia. Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o Senhor abre as comportas dos céus, derramando sobre nós as bênçãos celestiais sem medida. Amém, queridos? Então nós estaremos nesse momento, o Tiago vai projetar para a gente aqui, nesse momento de palavra, o número da conta da igreja, né? A agência, o número da conta, para que os irmãos possam, aqueles que têm condição de fazer transferência ou depósito bancário, esteja procedendo desta maneira, a fim de nós podermos contabilizar os recursos para a sua igreja. Amém, queridos? E dessa maneira nós caminharemos, sendo que no final de cada mês faremos um relatório contábil através da tesouraria da igreja, prestando a devida conta dos recursos arrecadados, bem como dos recursos gastos com a obra do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus da provisão, que nos sustenta em todos os momentos. Mesmo nesse momento, Pai, de dificuldade, onde nós estamos recolhidos nas nossas casas, o Senhor tem nos sustentado. A sua mão poderosa, Pai, tem estado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre todo o mundo. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos e consagramos no teu altar os dízimos e ofertas que foram depositados, transferidos durante essa semana. Nós te damos graças pelas vidas, Pai, que são vidas do Senhor que sustentam a obra. Continue conosco, Pai, nos sustentando, nos dando alimento à casa e derramando bênçãos sem medidas sobre a tua igreja. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Querido, querida, eu te convido nesse momento a estar orando comigo em favor da pastora Cristina, que estará nos trazendo a palavra de Deus nesse dia. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, pela vida da pastora Cristina. Pedimos que o Senhor fale com ela, fale através dela e fale aos nossos corações. Fale, Senhor Jesus, a palavra do Senhor, aquela palavra que vem do alto, aquela palavra que alimenta os nossos corações e a nossa mente, a fim de edificar a nossa alma, Deus, diante de Ti e diante do nosso próximo. Fala através dela, abençoando-a e a todo o Teu povo. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz. Como é que estamos todos que estão aí a nos ouvir, a estar preparado, né? E preparando nesse momento de culto, culto de louvor, culto de adoração, onde a igreja se reúne, né, para que juntos possamos ser edificados na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que eu e o pastor estávamos vendo um vídeo
e dentro desse vídeo surgiu uma palavra que chamou a atenção, que a palavra é a motivação. E essa palavra motivação, ela é algo que a gente, no decorrer da Bíblia, a gente vai encontrando alguns momentos, né, para que essa palavra seja, vamos dizer assim, realmente empregada, vamos assim dizer. E dentro da mensagem de hoje, quando nós pegamos o significado da palavra motivação, né? A palavra motivação quer dizer impulso que se faz com que as pessoas hajam a atingir determinado objetivo. Então, a motivação é aquilo que nos move, é aquilo que... qual é o motivo de estarmos, por exemplo, com os nossos cultos online? O que nos motivou a estar eu aqui e você aí, né? E a palavra sendo propagada através de muitas igrejas, não só a nossa. Então a motivação, o que proporcionou isso, né? No nosso caso foi algo fora da nossa realidade, no sentido, não estávamos esperando, né? Mas foi isso que trouxe essa motivação para que nós pudéssemos estar aqui nessa linha, né? Nessa tecnologia, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus. Então, que nesse tempo que nós estamos aqui, falando dessa palavra, falando desse aspecto de vida, nós possamos, ao final de tudo isso, sairmos motivados, sairmos diferente do que estamos a partir desse momento, sairmos melhores. E isso acontece e aconteceu, né, como eu disse, algumas passagens bíblicas, inclusive a que vai ser falada hoje, ela foi citada no culto da ressurreição pelo bispo Adonias, e ela é algo que vai nos ensinar muito. E essa palavra ela se encontra lá em Lucas 24, que nós vamos ler essa palavra, você vai prestar atenção, né? E vai acompanhar com a gente aí. Amém? Então vamos prestar atenção nessa leitura maravilhosa. Então vamos fazer a leitura da palavra. Leitura da palavra Lucas 24, 13 e 35. E assim, vamos lendo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles foram impedidos, não estavam reconhecendo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos dizendo que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, foi explicando a respeito de tudo que estava acontecendo, a respeito de todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, os 2 discípulos, juntamente com Jesus, no caso, perceberam que Jesus fez com que ia adiante, ia embora. Mas eles insistiram muito: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou e ficou com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Glória a Deus! Então, que leitura, que passagem essa! Nós encontramos aqui, então, os 2 discípulos retornando. Depois que Jesus havia sido crucificado, depois que ele havia ressuscitado, depois que toda aquela trajetória que nós, semana passada, nós vimos no decorrer das palavras que foram apresentadas para as igrejas, nós chegamos hoje, então, nesse ponto aqui, de que os 2 discípulos aqui citados, eles estavam retornando, eles estavam indo embora para a casa deles. Aquela situação de que, bom, já que Jesus morreu, já que acabou tudo, vamos voltar para casa, vamos voltar para as nossas vidas comuns, vamos tornar a fazer o que nós fazíamos, porque já acabou, né? Não tem mais nada a nós, para que nós possamos fazer aqui. Então, aqui mostra o texto que eles estavam, então, retornando, né? Indo embora novamente para que a vida continuasse. E conversando no caminho. E é interessante esse diálogo inicial deles aqui, porque nós encontramos situações muito, vamos dizer assim, a emoção deles. Eles mostram ali como eles estavam. Eles mostram ali como a motivação deles estava, ou melhor, como eles estavam desmotivados. Vamos ver, preste atenção no versículos que eu vou estar nesse momento trabalhando aqui. Vamos pegar então, né, que no versículo 13 fala da caminhada, que eles estavam indo, conversando pelo caminho sobre os fatos que haviam acontecido. E quando então Jesus entra na conversa e pergunta a eles o que vocês estão conversando, veja bem o que eles dizem. Só você não sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu? E aí ele falou: então me conta o que aconteceu. E eles falam o seguinte: ele era o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Olha como eles falam sobre Jesus. Ele era um profeta, ou seja, no passado, ele era um profeta. Outra coisa, era poderoso em palavras e obras, e todos esperavam que ele fosse trazer a restauração a Israel. Então vejam bem, ele era um profeta e todos esperavam que ele fosse trazer. Então assim, se ele era, ele não é mais. Se ele ia trazer, ele não vai trazer mais. Essa era a desmotivação. Eles estavam então numa situação em que eles estavam assim: não tem mais, ele era, não é mais, ele ia trazer, não vai trazer mais, e nós estamos aqui então conversando sobre isso pelo caminho. Então eles continuam, né? Veja bem,
Já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, quer dizer, já se passaram 3 dias desde que tudo isso aconteceu. E até agora, então, nós não temos mais o que fazer. Nós não temos mais motivo para estarmos lá. Nós vamos retornar. E quando a gente vai pensando nessa situação em que aqui é colocada para nós podemos também pensar na nossa vida, né? Nós estávamos numa caminhada, nós estávamos num processo, nós iniciamos o ano de 2020 com projetos, nós iniciamos o ano de 2020 com motivação e de repente fomos aí assolados por tudo isso que nós já sabemos bem. E a nossa motivação do início do ano, ela foi como que freada, né? Ela foi como que brecada. Até a própria igreja do Monte Alegre, nós estávamos lá, reuniões, promovendo ali os ministérios para que a igreja caminhe, continuasse a caminhada, e de repente, né, a nossa motivação no sentido de atividade, ela foi quebrada. Interessante também porque mesmo com tudo isso que está acontecendo, a palavra de Deus continua sendo anunciada. Nós estamos aqui anunciando a palavra. E você que está ouvindo, você está aí ouvindo a palavra. Só não ouve se você não estiver aí, se você não ligar, né? Não ficar plugado, né? na tecnologia para poder estar juntos. Muito bem. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na questão da motivação, a gente pode também associar a nós como nós somos fáceis de sermos desmotivados. Quantas e quantas vezes nós estamos numa caminhada, né? Os discípulos estavam numa caminhada, ali aguardando, e de repente 3 dias se passaram e nada havia acontecido, e eles então estavam desesperançados, eles estavam desmotivados, e nós somos assim, né? Nós pedimos, isso podia acontecer, tal, não acontece, a gente fica desmotivado, a gente vai desistindo, nós desistimos fáceis. É muito fácil a gente desistir, desistimos de estudar, desistimos de um projeto, desistimos de um trabalho, desistimos de encarar algumas coisas da nossa vida, né? Mas nós não podemos viver assim nessa desmotivação, porque isso vai nos enfraquecer, isso vai nos tirar o chão, isso vai causar em nós algo que vai nos desnutrir. E a pessoa desnutrida, ela fica incapacitada de caminhar, ela fica incapacitada às vezes até de levantar da sua cama. Então, nós percebemos aqui que os discípulos estavam assim. Tanto que no versículo 17 fala, eles estavam entristecidos. Entristecidos. É um tempo em que nós também estamos entristecidos. Pessoas entristecidas dentro de suas casas. Nós gostamos de conversar, nós precisamos, né? Aliás, a vida da igreja, ela é relação, né? O próprio pastor Jorge sempre fala, é relacionamento, né? E nós estamos impedidos de nos relacionar fisicamente, conversar, abraçar, né? Mas podemos fazer de outras formas até que as coisas retomem, né? Nada é eterno nesse quesito. E nós podemos então estar aqui conversando, nós podemos conversar durante a semana nós ligamos para algumas pessoas, foi bênção ouvir a voz de todo mundo. Então é isso aí, que nós possamos então dar continuidade aqui a essa leitura, a esse capítulo maravilhoso que Lucas escreveu. Então nessa desmotivação ou nessa motivação, a leitura que nós estamos trabalhando hoje, ela segue quando o próprio Senhor vai contando para eles. Mas ele conta sem antes dar uma puxadinha. Como vocês são incrédulos, como vocês são difíceis de entender, como que vocês ainda não perceberam o que os profetas falaram, como que vocês ainda não entenderam o que foi dito e ensinado a vocês. Sabe, é como se também para nós, né, o Senhor falasse isso para nós. Igreja, calma. Vocês não entenderam ainda.
Vamos com calma, as coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar, mas por enquanto ainda não é esse tempo. Mas vamos nos manter fiéis, vamos nos manter firmes, vamos nos manter com a nossa fé inabalável, vamos nos manter com os nossos olhos no Senhor, vamos nos manter com foco, vamos perceber que nós temos uma missão, que nós temos uma visão e que não vai ser esse coronavírus que vai tirar, né, essa missão de nós. Essa semana eu vi também tantas coisas, mas algo que chamou atenção, até a Célia, ela compartilhou isso, mas foi interessante porque duas pessoas, né, uma simbolizando o mal e o outro simbolizando o Senhor, e o mal falava, né, viu, consegui fechar as igrejas, e o outro, que é o Senhor Deus maravilhoso, falou, pois é, e eu consegui com que as igrejas ficassem dentro de casa, e assim continua a igreja. Então, sabe, a palavra também diz, né, que Deus tira a luz das trevas. Então, a oportunidade aí que nós estamos falando do Evangelho, e sabe, também nós podemos entender que quando vem uma crise, né, a gente tem ouvido sobre isso também, de dentro de nós sai o melhor de nós, mas também pode sair o pior de nós. E o que vai sair de nós? Cristãos. O melhor. E o que é o melhor de nós? É Cristo, né? É Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso libertador, e pode acontecer o que for, Ele vai continuar sendo. Nós não cantamos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É isso, Ele continua sendo Deus, independentemente de qualquer coisa. Então que nós possamos firmar nisso, porque os discípulos então, eles foram entender isso depois que Jesus então explica tudo para eles, fala, não era isso que ia acontecer, não estava escrito que o Salvador ia passar por tudo isso, né? E começou a explicar tudo para eles, desde Moisés, e foi falando, e foi falando, e foi citando, e a caminhada foi longa, até que quando vai chegando perto de onde eles moravam, né? Jesus fez que ia embora, e aí eles falam, não vai embora, fica conosco, já está noite, vamos entrar, vamos comer alguma coisa, né? A hospitalidade, né? O amor ali, porque sabia que ia longe ainda o processo da caminhada, então eles falaram, não, vem cá, vamos faz um tempo aqui com a gente, para que a gente possa conversar um pouco mais e também você se alimentar. Uma bênção de Deus esse processo, uma bênção de Deus nós pensarmos em tudo isso, nós nos colocarmos no lugar deles e nos colocarmos hoje na forma em que estamos e tudo que estamos passando. Então os olhos deles então vão ser abertos. E Jesus então, depois que entra, eles vão lá e arrumam uma mesa, né, para uma ceia, para um momento de alimentação. E a palavra diz tanta coisa, né? E é tão interessante que quando Jesus aparece, quando Jesus conversa com eles, né? E o início da história fala das mulheres que foram ter com Jesus lá para poder tentar embalsamar, arrumar o corpo dele. Chega lá, a pedra estava rodada, né? Ela tinha sido tirada do lugar, movida, e ali elas não encontram, mas encontram um anjo. Enfim, interessante que quando chega nesse ponto, né? Para a gente poder depois retomar aqui, aconteceu o que a gente também percebe lá em Marcos. Marcos também tem uma citação, né? Mateus, aliás, Mateus 28, fala que aconteceu ali entre os soldados, entre os mestres da lei ali, que, olha, esse Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. Então, vem cá, soldados, vocês que estavam lá, vocês vão receber uma quantia para que, quando perguntar para você sobre o corpo de Jesus, vocês vão dizer que os discípulos roubaram, que os discípulos foram na calada da noite e levaram o corpo de Jesus. É uma notícia falsa, né? Uma fake news, que, aliás, hoje em dia é o que mais tem. E é algo, aliás, uma parada aqui, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente
vê, com o que a gente escuta, com o que a gente recebe pelo WhatsApp, com o que a gente vê no Facebook, com o que a gente vê onde for. Porque a notícia falsa, ela é inclusive passível de processo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje existem sites aí que quando você recebe algo, você vai lá, visita esse site. Por exemplo, nós temos o e.farsa, nós temos também o Fato ou Fake, nós temos a agência Lupa, né? Nós temos o boato.com, tudo isso para a gente verificar. Nesse tempo aqui, quando falaram isso, não tinha nenhuma dessa para dizer. Mas não precisava. Não precisava de nenhum órgão para mostrar que aquela notícia que eles estavam dando era falsa, que os discípulos não tinham roubado nada. Não tinha ninguém que provar. O próprio Jesus provou para eles. O próprio Jesus que aparece aos seus discípulos, que aparece a Pedro, que aparece no cenáculo, que aparece no caminho de Emaús. Ele mesmo foi desfazendo a mentira, desfazendo a notícia falsa que tinham programado para dar sobre a morte de Jesus e o fato dele não estar lá na tumba. Então as notícias, elas vêm para nos alertar, mas nós temos que tomar cuidado com elas. E aqui então, né, a gente retoma e a gente percebe então que Jesus entra, senta e vai ter o momento da ceia. E esse momento da ceia é um momento em que os discípulos vão ser tocados, em que os discípulos vão entender quem estava com eles. Quem estava com eles o tempo todo. Quem está conosco o tempo todo. Seja no nosso deitar, seja no nosso falar, Ele está conosco o tempo todo. Amém? Muito bem, e Jesus conosco o tempo todo, e o Senhor conosco o tempo todo, e aqui então, quando eles assentados para alimentar, os discípulos conversaram com Ele o tempo todo no caminho, os discípulos já tinham passado uma temporada com Jesus, né, aprendendo com Jesus, mas ali naquele momento, eles não reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus através de uma atitude, através de um gesto de Jesus. E o gesto de Jesus foi o mesmo gesto, a última ceia de Jesus, quando Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos, né? Quando ele institui a ceia, fazer isso todas as vezes em minha memória. Por isso que nós celebramos a ceia, para lembrarmos, para relembrarmos o sacrifício de Jesus por mim, por você, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue dele que foi derramado por nós. Nós não podemos esquecer que a cruz é o nosso símbolo, a cruz é aquilo que nos faz chegar perto, a cruz é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo. Então, quando ele parte o pão, os discípulos, a palavra diz, os olhos deles se abrem. E aí eles viram. Imediatamente Jesus vai embora. Foi um período que Jesus usou, conversou com eles no caminho, mostrou a eles ao partir o pão. Eu estou aqui, eu não fui embora. Não precisa ficar desmotivado, não precisam ficar desanimados, não precisa ficar entristecido, não precisa ficar desolado, não precisa acreditar nas fake news, não precisa acreditar no que os outros falam. Eu estou aqui com vocês, eu prometi para vocês que isso ia acontecer, mas que vocês estariam seguros, porque eu estaria com vocês. Jesus ali não falou mais nada, partiu o pão, entregou e os olhos dele se abriram. Maravilha! Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nós precisamos ter o nosso coração aberto. Somos corpo, alma e espírito, e o nosso espírito precisa estar ligado ao Espírito de Deus. Como? Através da oração, através da leitura, através dos louvores, através do culto online, através de um telefonema, através de um WhatsApp. Nós precisamos estar com o nosso coração plugado no Senhor, para que a nossa esperança permaneça. Amados, presta atenção, se colocarmos a nossa esperança no que está aí, nós não vamos ter esperança nenhuma.
Porque o que ouvimos, porque os estudos, isso tudo tira a nossa esperança. Mas nós não podemos pôr nossa esperança no que está aí. Nós precisamos colocar nossa esperança no Senhor. E o fato de colocarmos a nossa esperança no Senhor não nos impede de retomar. Foi o que os discípulos fizeram. A esperança foi devolvida, eles foram motivados. O Senhor deu uma injeção de motivação neles, falou: olha aqui, eu estou aqui, né? E eles então levantaram, retornaram. Ora, eles vieram toda a trajetória e quando os olhos deles são abertos, quando eles entendem quem estava ali, eles levantam e retornam do lugar onde eles saíram para ir lá ter com os outros discípulos e dizer para eles: olha, ele ressuscitou, ele está vivo. É isso que nós precisamos fazer. A motivação nossa, ela precisa nos fazer firmar, não deixar de agir, porque eles não deixaram de agir, eles retornaram para levar em conta o que Jesus havia dito a eles. E é assim que é conosco. Nós também precisamos ter isso dentro de nós. Amém? Finalizando então, amados e amadas do Senhor Jesus, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, essa palavra então nos mostrou que no início eles estavam desmotivados. Tudo que havia acontecido, né, trouxe uma desmotivação, entristeceu o coração deles. Mas a partir de que eles viram quem estava com eles, essa motivação foi restaurada. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, restaurar nossa motivação. Qual é o motivo que te faz viver? Qual é o motivo que te faz ser um seguidor de Cristo? Qual é o motivo que te faz trabalhar? Qual é o motivo que te faz ser um ajudante na cozinha? Qual é o motivo que te faz ser uma dona de casa? Qual é o motivo que te faz ser um engenheiro? Qual é o motivo que te faz ser uma pessoa que é autônoma, que vende coisas, né? Que vende Avon, que vende Natura, enfim. Qual é a nossa motivação? Quando nós temos a motivação certa, nós fazemos aquilo que é certo. Então nós precisamos entender qual é a nossa motivação. E aqui então nós vimos que os discípulos entenderam, né? Eles tiraram os olhos, a morte de Jesus tirou de dentro deles o sonho, mas depois que eles viram Jesus ao partir o pão, foi tudo restaurado. E sabe, amados, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim, né? Que aqueles que são do Senhor, aqueles que são dele, de maneira alguma ele vai apagar o nome no livro da vida. Eu diria para vocês que essa é a nossa motivação. O nosso nome escrito no livro da vida. Porque de maneira nenhuma, é o Senhor quem diz, Apocalipse 3, 5. De maneira alguma eu apagarei o teu nome do livro da vida. Ah, que maravilha. Quer motivação? Essa é a motivação que o cristão deve carregar. Não é o templo, não são as programações. Tudo isso faz parte de um processo onde a igreja ela caminha, onde a igreja ela leva a palavra, onde nós praticamos o discipulado, que aliás é o ponto principal na vida da igreja. A igreja primitiva ela viveu, ela sobreviveu por conta do discipulado, passou por perseguições, né? Os discípulos foram mortos, mas a igreja perseverou no discipulado. E é por isso que nós, a Igreja Metodista do Monte Alegre, perseveramos, gravamos o discipulado, né? Cada semana um tá gravando, uma semana foi eu, outra semana o Mauro, outra semana foi o Carlos, e assim nós vamos caminhando, porque o discipulado, ele faz o relacionamento acontecer de maneira diferente do que é no culto. Porque no culto, quando nós estamos no culto, nós estamos lá, é muito bom, a gente louva, a gente ora, a gente escuta a palavra, nós estamos em comunhão, mas às vezes o tempo é corrido e nós não temos
como tá ali muito um com o outro, e o discipulado não. O grupo se reúne, o grupo se relaciona, o grupo conversa, o grupo pede oração, o grupo se fortalece. E é nesse propósito, a palavra de Deus ela nos fortalece, a palavra de Deus ela nos motiva. Motivação a palavra de Deus, não algo que uma festa dá para nós, né? Eu tô tão animado, vou ter uma festa, maravilha, a festa acabou, a nossa motivação foi embora, mas a palavra de Deus não, ela reverbera, ela continua, porque Jesus tem que ser a nossa motivação, e essa motivação é aquela que garante nosso nome no livro da vida. Que seja assim na nossa vida, mesmo em meio a tudo que nós estamos passando. Que nós tenhamos a certeza, plena convicção da nossa fé inabalável, independente do que aconteça, independente do que estamos vivendo, independente do que temos que fazer, porque aquilo que nós temos que fazer, aquilo que é nossa obrigação, nós temos que fazer. Mas aquilo que é do Senhor, Ele já está fazendo, porque Ele, como disse aos discípulos, eu estou aqui. Partiu o pão e os olhos dos discípulos se abriram. Amado e amada, que os nossos olhos sejam abertos. Que nós não permitamos que nenhuma circunstância venha fechar os nossos olhos, venha fechar o nosso coração, para que nós percamos a visão do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor seja com você, seja com a tua família, seja com a tua descendência, no seu trabalho, seja com aqueles que estão passando dificuldade nesse momento, porque são autônomos. Pai, nos mostra um caminho, porque o Senhor vai mostrar, nos mostra como temos que fazer, porque o Senhor vai fazer para nós e vai nos dar a certeza de como nós temos que agir. Em nome de Jesus, porque o nosso alvo é o Senhor, a nossa motivação é o Senhor. E assim nós oramos e cremos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graça e paz.